bastante dúvida sobre o que o Illustrator faz ou não e como é que a gente aprende esse bicho. Então a ideia desse curso é pegar você do zero. Então se você nunca viu o Illustrator na sua vida e você precisa mexer com ele por qualquer motivo, você vai pegar ele do zero e vai aprender todas as ferramentas necessárias para poder utilizar. Se você já é um usuário de Corel, você vai conseguir também usar o Illustrator tão bem quanto usa o Corel. Então a ideia é que você também nivele seu conhecimento por ele e aprenda até alguma coisa a mais. Curso que eu já ministro há muito tempo, desde 2006, tem 13 anos aí que eu ministro Illustrator. É uma ferramenta que mudou a minha vida profissional. Eu era um usuário de Corel e sentia que eu não era muito criativo. Não é nem culpa da ferramenta, é culpa minha. E quando eu aprendi o Illustrator, ele fez muito mais sentido na minha cabeça. As ferramentas do Illustrator são muito mais lógicas para mim. Eu já era muito bom de Photoshop, mas não me sentia tão criativo no Corel, apesar de conhecer bem a ferramenta. Então, para quem mexe no Photoshop, usar o Illustrator é uma ferramenta bastante interessante, porque ele segue a mesma lógica, segue o mesmo fluxo, e aí a minha criação melhorou muito depois de colocar ele no meu dia a dia. Então, para vocês que estão inscritos aí no curso, se você colocar aí para mim para que você trabalha, né, o que você faz no dia a dia, como que o Photoshop, o Corel ou o Illustrator fazem sentido, eu vou poder entender o que você faz e direcionar o curso para você com mais segurança, tá? Vou aqui jogar a tela inicial do Illustrator. Você já deve estar vendo isso já aí na sua tela, vai aparecer. Então essa tela, quando a gente abre o Illustrator, eu coloquei uma instalação do zero, e se você acabou de instalar agora também, você vai ver as mesmas coisas. Se você já mexer no Illustrator e ele estiver meio bagunçadinho, a gente consegue zerar tudo, colocar tudo para a gente funcionar igual e todo mundo ver a mesma tela o tempo inteiro, tá? Então essa é a tela inicial. Eu vou começar aqui clicando no criar novo. Eu estou usando o Illustrator no Mac, tá? Mas não tem problema nenhum se você estiver usando o Windows. As teclas de atalho eu vou falar as duas, tanto para Mac quanto para Windows, usa igualzinho, tá? A única diferença que muda aqui, tem essa miniaturazinha do teclado aqui, ó. Eu vou deixar essa miniatura justamente para guiar vocês. Então quem usar no Mac, normalmente a tecla Command e a Ctrl no Windows fazem a mesma função, tá? Então quando for Command alguma coisa é Mac, para o Windows seria Ctrl alguma coisa, tá? Então não tem... Essa é a única diferença. O Ctrl do Windows é o Command do Mac. Então, quando eu apertar aqui, que vai piscar para vocês como está piscando agora, Command significa que no Windows é Ctrl, tá bom? Bom, eu cliquei aqui no criar novo. Eu tenho aqui alguns modelos pré-definidos de papel, tela e tudo mais. Eu vou começar com uma coisa bem simples, para não complicar. Essa primeira aula, lembra que eu falei, é do zero. Então a gente vai pegar os conceitos bem do zero mesmo, bem simples, para quem está começando. E vamos avançando gradualmente, aula após aula, tá? Então é uma coisa muito simples. Eu vou vir aqui em impressão, vou selecionar uma folha tamanho A4. E a única coisa que eu vou configurar de tudo aqui é se vai ser horizontal ou vertical, retrato ou paisagem, tá? E a unidade de medida aqui, se tiver em outra qualquer, eu coloco em centímetro ou milímetro, depende de como você pensa melhor quando você está trabalhando com impressão. Eu penso melhor em centímetro, mas tem gente que prefere pensar em milímetro, tá bom? Vou clicar aqui, ó, vou clicar em criar agora, não vou mexer mais nada, sangria, nada disso aqui, depois a gente volta nessa tela, explica com calma. Eu vou clicar em criar, e aí o meu primeiro documento do Illustrator está disponível para você aí. Se tiver, dá só um ok aí na caixa de mensagens. Todo mundo está vendo legal a tela. Se tiver qualquer comentário, comenta agora, para a gente não seguir com a informação que de repente pode estar distorcendo. Então se tiver qualquer coisa errada, comenta agora. Se tiver tudo ok, vamos seguir em frente, tá? Bom, quando eu abro a tela do Illustrator, ele já joga isso aqui de cara. E a sua tela do Illustrator pode ser que abriu uma outra coisa completamente distinta.
E agora chegou a hora da gente zerar todas as telas de Illustrator de todos os alunos para que a gente possa ver a mesma coisa, tá? É muito importante que a gente tente atualizar e usar o Illustrator na versão mais nova, tá? Então hoje, antes de começar a aula, eu atualizei. Eu estou usando o que tem de mais recente do Illustrator aí pra gente. Então se você puder fazer isso no seu, melhor ainda. Mas eu vou usar nessa primeira aula, principalmente, e nas 2 ou 3 seguintes, isso funciona para qualquer versão. O que a gente vai ver aqui é o básico do Illustrator, então vai funcionar legal para todas as versões, tá? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer antes de mexer em qualquer coisa, antes de ensinar qualquer ferramenta, no menu Janela, eu tenho aqui Espaço de Trabalho e eu vou habilitar o espaço Clássicos Essenciais, tá? O que é o espaço de trabalho? Justamente as ferramentas que estão disponíveis para a gente mexer. E eu vou mexer o layout das ferramentas, o layout clássico dos essenciais, que é o básico do Illustrator. Isso aí vai ajudar muito se tiver alguém com a tela do Illustrator meio atrasada, né, usando o Illustrator em versões antigas, vai ajudar todo mundo a ver mais ou menos a mesma coisa, tá? E eu particularmente gosto de usar a tela mais antiga do Illustrator também, porque eu gosto da forma como se dispõe. Então aqui Janela, Espaço de Trabalho, Clássicos Essenciais. E para garantir que todo mundo está vendo a mesma coisa, antes de começar a usar, eu ainda posso resetar o Clássicos Essenciais, porque vai que alguém aí mexeu no seu Clássicos Essenciais e salvou essa configuração por cima, então eu posso resetar voltando aqui em Janela, Espaço de Trabalho, Redefinir Clássicos Essenciais. Então isso aqui ele vai zerar mesmo tudo e começar do zero. Se você fizer essas duas etapas, o seu Illustrator vai estar igualzinho ao meu, tá? Eu gosto de configurar desse jeito. O que eu tenho aqui? Eu tenho a barrinha aqui no menu Janela, eu consigo ver tudo que está visível aqui, fica no menu Janela, tá? Então eu tenho aqui a barra de controle, ok? Tá aqui, ó. Controle é essa barrinha que fica aqui. Ela que eu começo a configurar alguma coisa antes de trabalhar. E eu tenho também aqui propriedades, tá? Eu não gosto de visualizar propriedades logo de cara, não. Eu gosto de deixar ela escondida aqui. Eu escondo inclusive nessa setinha, ok? E tem aqui a barra de ferramentas, que eu posso trabalhar com ela mais reta ou ela em dobro. Então essas setinhas aqui me ajudam a visualizar o que eu quero fazer ou não. Então eu gosto de trabalhar com todas essas guias abertas. Então eu expando ela aqui nas setas. Eu trabalho com a cor, com as amostras, com aparência e com camadas. As ferramentas eu gosto de trabalhar em dobro também, tá? E propriedades, de vez em quando eu venho aqui, então eu deixo ela escondidinha, certo? Uma coisa legal de paletas, ó, você vê todas que estão habilitadas aqui, estão visíveis aqui, certo? Uma coisa legal de paleta é que ela tem do lado do nome uma setinha para você configurar a paleta. Então, por exemplo, a paleta cor, se eu clico nessa setinha aqui, eu escondo. Se eu clico de novo, ele mostra uma visualização. Se eu clico de novo, ele mostra outra, tá? Então eu gosto de trabalhar nessa visualização aqui, onde eu vejo a composição da cor que eu vou pintar. Então eu vou pintar alguma coisa, eu gosto de estar vendo isso aqui, tá? Paleta cor e amostras deixa sempre visível. A gente vai usar bastante isso aqui. É uma coisa muito legal do Illustrator trabalhar com essas duas paletas em conjunto, certo? Por curiosidade, meu documento está CMYK, mas eu tenho aqui, ó, arquivo, modo de cor do documento, CMYK ou RGB, tá? O que raio é isso? Para quem já trabalha com impressão, você pode ficar... Você já tem uma noção mais ou menos do que é CMYK e RGB, quando você usa para um, quando usa para outro. Mas se você está começando do zero, você pode ter muita dúvida e não saber distinguir quando usar um modo de cor ou outro. Não se preocupa com isso, eu não vou gastar o tempo do curso explicando a diferença de CMYK e RGB,
porque tem lá no site do impressor diversos artigos que explicam a diferença entre esses modos. Então depois lá no grupo de WhatsApp eu vou jogar esses links para você ler. Tá? Então isso é outra coisa que vai rolar no curso. Os links inclusive eu vou deixar também no Facebook. Tá? Vai ter uma aba aí, links interessantes, alguma coisa assim que eu vou criar já já. Então você assiste as lives, depois você vai ter alguns links para complementar a sua informação. A grosso modo, para não deixar tão pesado a informação de o que é CMYK e RGB, basicamente o que eu tenho aqui é que quando eu estou fazendo CMYK são cores que eu crio misturando ciano, magenta, amarelo e preto. Isso normalmente se usa para impressão. Eu digo normalmente porque pode usar RGB também para impressão, tá? Quando eu coloco RGB, são para criar artes para, por exemplo, um post do Instagram, uma capa do Facebook, coisas para ser visualizada em monitor ou para impressão digital, tá? Uma coisa diferente do Corel, o Corel eu posso ter dois quadrados, por exemplo, um com a cor RGB, um com a cor CMYK. No Illustrator não, ou eu tenho tudo CMYK ou eu tenho tudo RGB, certo? Então isso eu acho legal porque ele não deixa você misturar cores e de repente você tem uma cor ali, um vermelho que funciona para impressão e depois você tem um verde muito limão que não funciona e o cliente está visualizando aquilo achando que é isso que vai sair na impressão e não vai. Tá? Então por enquanto eu vou deixar CMYK mesmo, depois a gente entra nesse detalhe, eu vou passar os links para vocês e mais ou menos, ou na segunda ou terceira aula, eu vou entrar nessa diferença de CMYK e RGB mais técnica, onde a gente vai usar a paleta cor e a paleta amostras também, certo? Bom, o que a gente vai ver hoje? Como navegar num documento do Illustrator e como criar as ferramentas básicas e os preenchimentos básicos. Isso vai ser a primeira aula, não adianta a gente também fazer uma aula muito longa, entupir de informação, né? A gente vai aos pouquinhos, vai estudando, a gente sabe que hoje em dia o tempo é curto, né? Você não consegue parar muito tempo, se dedicar, então as lives vão entregar quantidades de informação que são possíveis de você adquirir todo dia, senão você esquece, ok? Lembra lá no começo que eu coloquei um arquivo A4 para começar, né, vertical, horizontal, então essa folha A4 está aqui, eu vou apertar Command 0 ou Ctrl 0 para quem está no Windows, tá? Que aí o Ctrl 0 ele ajusta toda a folha na tela. Ok? Para quem gosta de usar menu, seria o ajustar prancheta à janela, certo? Esse item aqui no menu exibir. É muito importante você usar a tecla de atalho. Tem uns links de tecla de atalho que eu vou colocar também para vocês, deixar disponível aí para que você vá aprender. Então guarda esse primeiro. Command 0 para quem tem Mac, Ctrl 0 para quem tem Windows. Então eu estou vendo aí toda a folha A4, se eu fosse fazer um desenho, eu iria criar dentro dessa área, ele chama de prancheta uma folha, tá? Se eu quiser afastar essa prancheta ou aproximar, dar zoom numa imagem, eu posso usar Ctrl ou Command, menos para afastar, Command ou Ctrl mais para aproximar, tá? E sempre o Command ou Ctrl 0 joga tudo na tela, ok? Eu gosto de usar também essa paleta navegador que está no menu janela, ela é uma paleta muito interessante. Ela joga uma miniatura da folha aqui e eu consigo andar pela folha por essa miniatura, eu consigo aumentar ou diminuir o zoom por aqui também. Então eu tenho aqui menos 1, mais 1. Então também é uma outra forma de você usar o navegador, certo? Eu gosto de usar essa paleta, de vez em quando eu acesso ela. Se eu não quiser usar nem as teclas de atalho e nem o navegador, eu tenho aqui o zoom, ferramenta zoom, eu posso acessar com a tecla Z. Então eu dou um clique, ele aumenta, se eu segurar o Alt, ele vira redução de zoom, tá? Clicando normal está aumentando, clicando com Alt, redução de zoom. E do lado a ferramenta mão, que você acessa com a tecla H, tá? Então eu posso apertar simplesmente H, eu consigo me mover
pelo documento. Tá? Vou jogar a folha mais para cá, mais para lá. Ou então nada disso. Se você não quiser usar as ferramentas, nem Z nem H, eu posso fazer segurar a barra de espaço, ele acessa temporariamente a ferramenta Hand, certo? Ou Command barra de espaço, ou Ctrl barra de espaço para quem está em Windows, ele acessa temporariamente a ferramenta Zoom, tá? E o Ctrl 0 é Ctrl 0 mesmo, ou Command 0, ajusta a folha toda. Se você já é um usuário do Photoshop, você vai sentir que essas teclas de atalho também funcionam lá, tá? Então esse é o legal de você usar o Illustrator para quem também é usuário de Photoshop, porque eles se conversam, né? Então quem já sabe Photoshop já sabe metade do Illustrator e nem se deu conta disso. Então você vai ver que muita coisa que você vai fazer aqui, se você já é usuário de Photoshop, você já faz lá, tá? Bom, tem uma diferença entre dois processos. Eu gosto muito de deixar claro como funciona o processo de criação de alguma coisa. Tem que ter método para fazer o que você quer. Então, se você está criando livremente, se você está criando, por exemplo, um logo, você está simplesmente jogando ideias, você não precisa se limitar a uma folha A4. Você pode deixar a tela do Illustrator livre para você criar, mexer como você quiser, e depois, quando você for finalizar, aí sim você coloca o tamanho de uma capa de Facebook, o tamanho de uma folha A4, de um banner, de uma fachada. Então, quando eu começo a mexer no Illustrator, que eu vou criar algo do zero, tenho que criar o logo para um cliente, eu não gosto de me limitar a uma folha A4. Então o que eu faço é desabilitar essa visualização da folha e deixar o Illustrator livre para mim, tá? Então normalmente antes de começar a desenhar qualquer coisa, eu faço duas ações aqui no Illustrator. Uma é no menu Exibir. Deixa eu habilitar aqui para você ver a tela toda. No menu Exibir, eu vou ocultar a prancheta, ou Ctrl Shift H, tá? Eu coloquei em tela cheia aqui, deixa eu voltar para a tela do Illustrator. Vamos lá agora sim. Menu Exibir, Ctrl Shift H ou Command Shift H para quem está em Mac. Ele oculta a prancheta, ou seja, eu vou diminuir o zoom aqui, ó. Vê, o que eu estou vendo aqui? Nada, a área máxima do Illustrator aqui dá mais ou menos 5 metros e pouquinho, tá? Então ele tira a limitação do papel A4. Então, Command Shift H, ou ele mostra o papel que eu escolhi no início, que foi o A4, mas poderia ser um outro tamanho qualquer, ou eu oculto, porque eu quero ficar livre, então eu não quero ter esse limite de ter uma folha me prendendo. A única coisa que eu faço é observar se eu estou trabalhando num zoom a 100%. Tá? 100% é o tamanho real da sua imagem. Então, se eu não estou vendo limites, eu vou ver que o zoom aqui, está aqui até na barra de título aqui em cima, o zoom está 100% para mim, certo? Se eu tiver limitado na folha, eu não preciso me preocupar muito, que eu sei que aqui eu já estou criando um 21×30, que é quase o tamanho do A4, né, arredondando aí. Mas eu oculto a prancheta, então eu me certifico que o zoom está a 100%. E outra coisa que eu gosto de mostrar é a régua, tá? Eu posso usar pelo Ctrl R ou Command R também, tá? Ctrl R para Windows, Command R para Mac. Eu gosto de ver a régua. Eu me certifico se está na unidade de medida que eu estou pensando. Então, com o botão direito aqui na régua, ó, eu vou lá e vejo se está na unidade de medida que eu estou precisando. Basicamente, eu só uso duas. Pixel quando eu estou criando coisas para web e centímetros quando eu estou criando coisas para impressão, tá? E agora sim, agora eu estou com a tela total que eu preciso para começar a trabalhar com alguma coisa. Ocultei o papel lá no Command Shift H, a visualização da prancheta, puxei a régua, estou com minhas paletas do jeito que eu gosto de trabalhar, agora eu vou começar a criar, vou fazer aí as primeiras ferramentas, os primeiros desenhos com as ferramentas do Illustrator, tá? Então vamos lá, vou começar explicando aqui algumas ferramentinhas básicas. As ferramentas elas são separadas em grupos, tá?
Então eu tenho aqui as 4 primeiras ferramentas, elas estão relativas a selecionar alguma coisa. O que é selecionar no geral? É você pegar o documento, ou parte dele, ou um objeto dele, e escolher ele para poder fazer uma transformação. Transformar é aumentar, diminuir, pintar, aplicar um efeito, enfim. Então as 4 ferramentas aqui estão ligadas à seleção. As próximas ferramentas aqui, que começa com essa caneta e vem até aqui, ó, ferramenta borracha, são as ferramentas vetoriais, tá? O que raio é ferramenta vetorial? E isso é um conceito importante também para você ter na cabeça. Existem 3 tipos de imagem que a gente pode produzir no computador: vetores, tipos e bitmaps, tá? O vetor, ele é uma instrução matemática, tá? Isso aqui é um vetor, ó. Eu não sei se vocês lembram lá no 2º grau, quando a gente estudou lá, faz muitos anos que estudei o 2º grau aí, mais de 20. A gente estudou em física vetor, ponto A no espaço e o ponto B no espaço, faço o cálculo para gerar o vetor que liga o ponto A ao ponto B. Toda aquela loucura que a gente estudou no 2º grau em física está acontecendo nos bastidores do Illustrator. Então, quando eu faço essa linha aqui, eu tenho o ponto A, o ponto B. Por trás do Illustrator, ele faz toda uma matemática para traçar essa linha que liga o ponto A ao ponto B. Essa linha, eu posso imprimir ela bem pequenininha, num cartão de visita, ou posso imprimir ela gigantesca para um outdoor, que ela vai ter a mesma qualidade, porque vetor é matemática apenas. Então, quando eu faço um desenho vetorial, ele não está limitado à qualidade de perder resolução, de ficar aquele pixelado, que você já deve ter visto um monte de vezes, imagens com a qualidade ruim, que fica aquele monte de pixel impresso, uns quadradinhos, porque vetor não está preso à quantidade de pixels, e sim matemática. Ou é esse tamanho, ou é esse imenso tamanho, e a matemática vai funcionando aí por trás nos bastidores. Então, esse é o motivo que algumas gráficas pedem o arquivo em PDF. O arquivo em PDF é um arquivo que mantém os vetores que você desenha no Illustrator ou no Corel também. Então, quando você manda o arquivo em PDF, ele mantém os vetores lá dentro, e o vetor é uma instrução para a impressora, como se ele estivesse falando: impressora, imprime isso aqui com a melhor qualidade possível e imaginável que você pode fazer, tá? Já o tipo é texto, então está ligado à fonte, a gente vai ver esse texto mais para frente um pouquinho. E o bitmap é justamente a imagem. Por exemplo, quando eu estou batendo uma foto e a câmera do meu celular diz que é uma câmera de 10 megapixels, quer dizer que eu bato uma foto com 10 milhões de pixels. Então, essa imagem está limitada a essa quantidade de 10 milhões. Pode ser que eu consiga nesse celular fazer uma foto de banner interessante, mas não consiga fazer para um outdoor, que eu preciso de muito mais que 10 milhões de pixels para poder fazer um outdoor. Então, a imagem bitmap, ela fica presa à qualidade da câmera, o quantos pixels ela consegue gerar ao fotografar. Tem também lá no impressor vários artigos que explicam a diferença de vetor, bitmap. Isso aí eu vou separar tudo para vocês aí durante o restante do dia, até a próxima aula, para que vocês leiam. Então tem muito conteúdo para ler. Tem também lá no YouTube do impressor explicando. Então, basicamente, o que a gente vai fazer no Illustrator são criar vetores. Então, quando eu digo aqui que a partir da ferramenta caneta até a ferramenta borracha são as ferramentas do grupo vetorial, significa que nós vamos desenhar objetos que vão ter ponto A, B, C, D, E e vetores que se ligam entre eles, tá bom? Deixa eu deletar essa linha que eu não vou usá-la agora. O próximo grupo de ferramentas são os grupos de transformação, tá? Começa aqui com a girar, vem até a grade de perspectiva. São ferramentas que transformam os vetores. O que é transformar? É você pegar, por exemplo, uma elipse, aumentar, diminuir, inclinar, você pegar um quadrado e rotacionar ele. Então as transformações são você mudar a forma do objeto através de transformações.
O próximo grupo são das cores gradiente. A gente vai explorar um pouquinho disso, mas no avançado lá tem, principalmente essa ferramenta malha, ela é muito legal, lá no avançado a gente vê. A gradiente a gente vê aqui nesse curso. E aí depois ficam outras ferramentas um pouquinho misturadas. Aqui tem o conta-gotas para pensar cores específicas, a mesclagem para fazer um efeito, ferramenta de gráfico, o spray de símbolos, que é um outro conceito que a gente vai ver aqui nesse curso. Aqui, trabalhar com símbolos é uma coisa muito importante para o Illustrator. A faca, a ferramenta de pranchetas. Então aqui começa a parte de navegação. Eu vou cortar um objeto, eu vou colocar mais folhas, de repente eu tenho página 1, 2, 3, 4, 5, eu posso montar no Illustrator. E a mãozinha e o zoom que a gente já viu, tá? Para terminar, eu tenho aqui cor do preenchimento e cor do contorno. Então, se eu quiser fazer, vamos imaginar que eu queira fazer um quadrado vermelho com uma linha azul. Então, eu venho aqui, habilito a cor do preenchimento, venho aqui na amostra, clico em vermelho. Venho aqui, habilito o contorno, clico na amostra, clico em azul. Se eu pegar aqui o quadrado, a ferramenta retângulo, né? Posso acessar ela com a tecla M. E fizer um retângulo, ele vai sair com essa configuração aqui. Tá? Deixa eu pegar a ferramenta seleção, clicar aqui, deletar. Por curiosidade, eu posso usar a tecla X para rapidamente alternar quem vai estar na frente. Tá? Então eu poderia vir aqui, por exemplo, eu quero preenchimento amarelo. Aperto o X, ele bota o preenchimento na frente amarelo. Eu quero a linha verde, aperto o X de novo, ele habilitou lá para frente, coloco o verde. Apertei M para buscar o retângulo, desenhei. Ok? Se eu apertar V, ele busca lá a tecla a ferramenta seleção, tecla V. Para terminar aqui, ó, ele zera para preto e branco, tá? Você pode acessar isso aqui com a tecla D. E aqui eu inverto a cor do preenchimento e a cor do contorno. Tá? Aqui são alguns resets também. Isso aqui eu vou explicar depois, quando a gente chegar lá nas ferramentas de transformação. E aqui é o modo de visualização de tela, tecla F, tá? Ele pode colocar isso com a visualização de abas, então posso ter vários documentos abertos em abas aqui, que nem o Chrome a gente está acostumado a ver, né? Se eu clicar aqui, ele pega o documento principal e coloca em tela inteira. Então ele deve ter enchido aí para você agora. Tela inteira total mesmo. Vou apertar a tecla F de novo para ele habilitar e ele volta para a janela que a gente estava vendo. Então posso usar a tecla F para ver visualizações distintas da tela. Tá? E por último, para terminar aqui essa parte das visualizações, tecla Tab esconde temporariamente todas as paletas. Ou eu posso usar Shift Tab para ocultar só as paletas do lado direito da tela. Tá? Tab oculta tudo, Shift Tab só aqui. Lembre-se, a gente está aqui sem pranchetas, tá? Então eu estou aqui com o ocultar pranchetas, né, que agora está mostrar. Então eu não estou vendo o tamanho da folha, eu tenho que me certificar que o zoom está 100%. Bom, depois disso tudinho, vamos criar os objetos básicos, tá? Então eu vou ter aqui, deixa eu me certificar que o meu preenchimento está com uma cor, deixa eu colocar um amarelo para destacar aqui, e o meu contorno preto. Retângulo eu já fiz aqui rapidamente, né? Eu posso clicar e arrastar, mas eu tenho algumas coisas legais aqui antes de clicar e arrastar no retângulo. Eu posso clicar e arrastar segurando o Shift, ele vai fazer um quadrado. Eita, tem um monte de pergunta no grupo do WhatsApp aqui de vocês e eu fui seguindo em frente. Deixa eu ver aqui. Ah não, só qual tela recomenda, ok. Eu gosto de trabalhar com o modo de tela normal, porque meu processo de criação ele é meio caótico. Então eu fico às vezes com muita janela aberta aqui e eu gosto de alternar entre elas. Mas isso é opcional, não tem qual é o melhor qual é o pior, tá?
Então o retângulo, se eu clicar e arrastar segurando o Shift, ele faz um quadrado perfeito. Tá? E você vê que sempre o padrão de criação ele começa do canto superior esquerdo e desce para o canto inferior direito. Se eu quiser, eu posso criar a partir do centro, segurando o Alt. Tá? Então quando eu seguro o Alt, ele cria a partir do centro um retângulo. Ó. Ele muda um pouco a lógica da ferramenta. E se eu segurar Alt Shift, é um retângulo, um quadrado, perdão, a partir do centro. Tá? E uma outra forma de criar um retângulo, que eu acho muito útil no Illustrator, é você dando um clique na tela. Então eu pego aqui, dou um cliquezinho na tela, e ele me pergunta, ó, qual é o tamanho do retângulo que você quer criar. Por exemplo, eu estou fazendo um layout de cartão de visita, eu já venho aqui, ó, 9 por 5, clico no OK, já tem um retângulo exatamente no tamanho que eu preciso. Então isso eu acho muito legal e eu uso muito. Dou um clique na tela, digito o tamanho que eu quero, clico no OK, ele já cria o documento a partir dali. Tá? Essa lógica eu também vou usar para essas outras ferramentas que ficam aqui dentro. É só eu clicar no botão do retângulo e segurar, ele já traz retângulo arredondado, elipse, polígono, estrela. Então a mesma lógica se aplica aqui, ó. Retângulo arredondado, clico e arrasto. Se eu der um clique, ele me pergunta tamanho, largura, por exemplo, 9 por 5 de novo. Só que como eu estou usando um retângulo de cantos arredondados, eu posso dizer aqui que eu quero meio centímetro de arredondamento. Tá? Nessa ferramenta, depois, se eu quiser fazer uma coisa mais visual, eu tenho aqui a ferramenta que mexe nos cantos, tá? Então eu posso também fazer uma coisa mais visual para não estar algo bem preso. E uma outra forma de você também fazer os retângulos de uma maneira visual, você clica e arrasta se você quiser fazer livre, mas se você apertar seta para cima ou seta para baixo antes de soltar o mouse, ele mantém a visualização aí. Quando você estiver satisfeito, você solta o mouse e está criado lá. Tá? Então, uma outra maneira visual. Depois tem também como você mexer só num canto ou outros. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, deixa a gente ver as transformações já já, tá? Na verdade a gente vai ver até nessa paleta forma. Depois, se você quiser catucar por curiosidade, é bem fácil, mas vamos ver com detalhe isso depois, tá? Deixa eu deletar essas duas imagens. Se eu quiser selecionar dois itens ao mesmo tempo, se você é usuário do Corel, você está acostumado a cobrir todos os objetos. Aqui você só precisa tocar nos objetos e você já seleciona, tá? Ou eu clico e seguro o Shift e clico no outro. Também é uma forma de selecionar os dois. Elipse, mesma lógica. Clica e arrasta. Clica e arrasta segurando o Shift para fazer uma bola, né? Uma elipse perfeita aí. Ou clica na tela e ele te pergunta qual é a largura e a altura. Eu quero fazer uma bola de 5 por 5. Eu quero fazer um ovo de 5 por 3. Tá? Então tá aí bem fácil também fazer elipse. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluída a tela. Nossa, voou o tempo, a gente já está quase com 42 minutos de live. Voou o tempo. Ferramenta polígono. Clica e arrasta. Você faz um polígono. Tá? Se eu clicar na tela, ele pergunta aqui quantos lados. Então um triângulo. Ele não dá largura e altura, ele dá raio. Tá? Lembrando que raio é a medida do centro para a ponta. Certo? Então se eu botar 3 centímetros e 3 lados, daqui para cá eu tenho 3 centímetros. Ok? O polígono também eu posso usar setas antes de sair criando. Então eu clico e arrasto. Ó, se eu usar seta para cima, seta para baixo, então cria vários polígonos. Ok? O negócio de setinha é bem legal também. Estrela, mesma coisa. Clico e arrasto. Se eu clicar e arrastar, setinha para cima, setinha para baixo. Se eu clicar na tela, ele me pergunta raio 1 e 2, tá? Então o raio 1 é do centro para essa ponta, a ponta interna, o raio 2 é do centro para a ponta externa, tá?
E eu posso dizer aqui quantos pontos eu quero nessa estrela. Tá? Uma estrela de 5 pontos, clássica aí, ó, feita lá. Na estrela, eu tenho alguns atalhos a mais aqui. Se eu clico e arrasto e seguro o Alt depois, e o Alt não, o Ctrl ou o Command, Ctrl para quem está no Windows, Command para quem está no Mac, eu consigo mudar a forma do raio, tá? Então eu faço uma estrela mais gordinha, uma estrela mais fininha. Então depois que eu escolher o raio, aí eu posso usar setas para cima, setas para baixo. Então Ctrl ou Command me permite mexer no raio externo aqui da imagem, certo? Então, bem simples usar essas ferramentas. Tem essa ferramenta clarão, que eu não vou pedir para você usar ela agora não. O clarão ele faz um efeito de luz, como se você fotografasse no sol. Deixa a gente importar alguma imagem, algumas aulas para frente a gente vai mexer com importação de imagem, a gente usa o clarão. Você, quando estiver estudando isso aqui, você vai pegar a ferramenta que você quiser, tá? E se você quiser fazer modificações nela, é bem simples. Pega a setinha aqui, seleção. Você tem aqui traçado, tá? Bem simples aqui. Tipos básicos de traçado, onde a gente vai ver com mais detalhe mais pra frente, mas já tem alguns aqui, ó. Deixa eu botar o uniforme de novo. Aqui tem alguns pincéis que você já pode explorar também. Mais pra frente a gente vai ver os pincéis nessa, acho que lá pra sexta aula mais ou menos. A cor, se você quiser mudar, você pode vir aqui, ó, cor do contorno. Então vem pra cá e habilita a cor do contorno que você quer. Vem pra cá, ou X, né, como a gente viu. Então essas são as formas que você tem, bem básicas, bem simples de mexer com o objeto que você criou. E mais importante ainda do que tudo isso, é você usar essa lógica de camadas. Está vendo aqui em camadas que eu expandi aqui, ó, camada 1? Cada objeto que eu crio aqui no Illustrator, ele se comporta como se fosse uma camada, certo? Deixa eu mudar a cor desse para poder deixar distinto. Vou fazer um retângulo aqui também. Então cada objeto que eu vou criando, ele vai criando camadas aqui. E essas camadas eu posso usar para organizar meus objetos. Então eu pego aqui o retângulo, jogo para trás. Ele está atrás do vermelho, mas na frente do verde. Se eu pegar ele aqui e jogar para trás do verde, ó, então essa seria a maneira que você poderia usar para configurar o alinhamento, o empilhamento de camadas, usando aquela lógica do Photoshop. Cada objeto é uma camada, você vai sobrepondo ele e deixando ele um na frente do outro, certo? Eu também gosto de renomear as camadas, então eu venho, dou 2 cliques aqui, vamos supor que esse vermelho fosse minha logo, eu venho aqui, escrevo logo e já identifico quem é ele. E quando eu tenho uma arte muito caótica e eu quero selecionar um objeto, mas eu não consigo pegar ele por qualquer motivo, eu venho aqui e seleciono nessas bolinhas aqui, é uma forma de você selecionar o objeto também, tá? Então trabalhar com essa lógica de camada no Illustrator ela é extremamente importante e necessária para que você possa ter um fluxo de produção. Depois mais para frente eu vou abrir alguns arquivos meus, vocês vão ver que tem pilhas e pilhas de camada. Se você não usar camadas no Illustrator, você acaba se perdendo. Quem é usuário de Photoshop sabe usar bem camada, a lógica é exatamente a mesma aqui no Illustrator, tá? Para concluir a aula de hoje, deixa eu mostrar outras ferramentas vetoriais, né? Deixa eu deletar isso aqui. Depois a gente vai ver grupos e outras coisas, hoje não, para não confundir. Então eu fiz aqui retângulo, né? Eu tenho aqui em cima as ferramentas de traço, tá? Então linha, eu clico e arrasto, ele faz uma linha. Se eu clicar na tela, ele me pergunta, ó, que linha você quer fazer, de que tamanho? Quero uma linha de 10 centímetros no ângulo de 45 graus. Então ele já criou aqui para mim essa linha. Tem exatamente 10 centímetros inclinada a 45 graus. Eu tenho aqui o arco, tá? Ferramenta para fazer uma curvinha.
Eu posso usar setas também aqui, ó. Seta para cima, seta para baixo, para fazer arco. E se eu clicar na tela, ele me dá mais opções ainda, ó. Se eu clicar na tela, ele pergunta se eu quero fazer um arco aberto ou um arco fechado. Vamos ver como é que ele faz. Não é assim que faz um retângulo com um canto arredondado só não, tá? Isso é um arco fechado só. Não vamos confundir com retângulo de um canto arredondado só não. Aqui eu deixo ele mais côncavo, mais convexo. Deixa eu colocar ele côncavo agora. Ele fez uma bandeirinha, né? E é mexer, não tem muito mistério. Tamanho, eixo X e Y, fechado. É bem simples aqui. É catucar mesmo, que é fácil de mexer. Espiral, mesma coisa. Faz uma espiral, setinhas para cima, setinha para baixo. Já está feita a espiral lá. Uma curiosidade aqui do Illustrator, ele deixa preencher as linhas também, tá? Então você vê que o objeto ele não está fechado. O início e o fim não tem uma linha fechando, mas ele deixa preencher. Tenho aqui grade retangular. Deixa eu apagar. Vou selecionar tudo, ó. Command A ou Ctrl A e Delete. Tá? Se eu fizer Ctrl A ou Command A, seleciona tudo e deleta. A grade retangular eu clico e arrasto. Seta para cima, seta para baixo, seta para um lado, seta para o outro. De repente você precisa fazer uma tabela, um infográfico, né? Então essa seria a ferramenta e você pode preencher do mesmo jeito. Cor do contorno, cor do preenchimento. Tá? Vou colocar aqui um contorno vermelho. E ela tem aqui, por curiosidade, uma tabela circular. Eu nunca usei isso na vida, mas está aqui. Ele chama de grade polar. Mesma coisa, setinha para cima, setinha para baixo, setinha para um lado, setinha para o outro. Tá? Se eu clicar na tela, ele me dá as mesmas informações que eu faço com setinha para cima, para baixo, podendo mexer aqui. Ok? Deixa eu falar do retângulo de canto arredondado. Eu vou adiantar agora para não mexer depois. Então eu mostrei para vocês aqui que eu posso pegar na pontinha e mexer, né, para arredondar mais ou menos. Porém, eu posso configurar isso aqui na tela forma, tá? na paleta forma. Se essa corrente está marcada, eu mexo num canto, todos os outros cantos mexem. Se eu desligo essa corrente, que é o vínculo, eu mexo num canto e os outros não mexem, tá? Vou pegar aqui, ó, zerei esse canto, zerei esse outro. Então agora eu tenho só os dois cantos superior direito e inferior esquerdo arredondados. Bem fácil, né? Não tem mistério nenhum. Isso ficou um estigma. O Illustrator ele tinha um problema no passado que era muito difícil fazer cantos arredondados. Você tinha que fazer umas gambiarras e eles adicionaram isso nos últimos 3 anos. Eles melhoraram muito essa ferramenta e hoje não deve nada. Você pode fazer o canto arredondado que você quiser, habilitando aqui pela paleta forma, certo? E uma coisa bem básica de transformação que a gente já pode fazer é, se eu pegar a ferramenta seleção, eu estou vendo aqui os cantinhos, as alças, né? Então eu posso clicar e arrastar para aumentar ou diminuir. Se eu clicar e arrastar segurando o Shift, ele faz na proporção. E se eu clicar e arrastar por fora, ele rotaciona. Se eu segurar o Shift, ele rotaciona em 45 graus. Tá? Então isso é uma coisa bem básica que você já pode mexer hoje, mas na próxima aula a gente vai ver tudo que tem de transformação aí. Obrigado por ter assistido essa videoaula e saiba que tem muito mais no Uma Passada Premium, o nosso serviço de assinatura. Já temos mais de 16 horas de vídeos publicados lá e mais 11 gravados. Toda semana a gente vai colocando conteúdo novo sobre Photoshop, Illustrator, Corel, criação de planilhas, palestras sobre produção gráfica. Para o mês de julho de 2019, a assinatura está apenas R$ 9,90 por mês. Então manda um WhatsApp para a gente no 81 98190 4706 para saber como se inscrever.